Cara, eu não vou fazer introdução, não vou botar propaganda, eu não vou fazer nenhuma disso. Ser definitivamente o vídeo mais triste que eu vou fazer, eh, nessa página do Sampaio, que nesse YouTube começou agora, mas eu acho que é um dos dias mais tristes meu como torcedor do Sampaio. E para quem não sabe um pouco da minha trajetória, eu sou um pouco novo, eu tenho só 24 anos, então quando eu comecei a torcer para o Sampaio eu tinha 8 anos, 9 anos de idade, ainda acompanhei um pouquinho daquelas vacas magras antes do Sampaio ter o seu crescimento em 2012. E assim, é o pior momento que eu vejo, estou convivendo com o Sampaio Corrêa, mas de forma lúcida, porque quando eu era criança eu não tinha muita noção da situação que estava o Sampaio, entendeu? Eu acompanhava, torcia, via o que estava acontecendo, mas não sabia qual era o contexto todo. E hoje eu vejo esse contexto. Então, definitivamente, eu sei o que é viver as vacas magras, passei por um tempo junto das vacas magras, mas hoje eu tenho consciência disso. Então, definitivamente, é o pior momento que eu estou vendo com o Sampaio. Vi o momento bom e vi o momento ruim. E esse é um dos dias mais tristes. Mais triste que o rebaixamento de 2023, hoje, dia 8, do dia 7 para o dia 8. Vi o rebaixamento do Sampaio em 2016, vi o rebaixamento de 2018, vi as lutas contra o rebaixamento ali de 2021, rebaixamento em 23, um centenário tenebroso, e 2024 também. Mas nada se compara ao dia de hoje. Hoje não é um pós-jogo, hoje não é um pós-jogo em relação ao que aconteceu na partida de ontem, porque foi um Sampaio que não existiu, como não tem existido há 3 anos. Essa que é a realidade, beleza? É um Sampaio que se acovardou, como tem se acovardado, é um Sampaio que entrou sem se importar, como não tem se importado. Essa que é a realidade. O jogo de ontem do Sampaio Corrêa foi um reflexo do que é o Sampaio nos últimos anos, do que é o Sampaio de Sérgio Frota nos últimos anos. Não tem algo de diferente disso. Não tem nada que eu possa trazer de novo. Porque se eu for colocar, são os mesmos problemas que eu venho batendo há tempos. Eu já falei esse vídeo anterior e estou falando agora. Beleza? Então não tem algo que eu possa falar de diferente. Não tem algo que eu possa trazer de diferente. O Sampaio tinha vantagem. O Sampaio entra no jogo com uma escalação totalmente questionável. Totalmente questionável, não, totalmente errada. Jogando com 4 volantes, sem o Adriano, com o time totalmente recuado, jogando Isaías de lateral. Gente, o Isaías nunca se provou como um bom jogador em todo esse campeonato maranhense, todos esses 4, 5 meses que o Sampaio tem jogado. Nunca se provou. E no jogo mais importante do ano você coloca esse cara. O PH acabou com ele. O PH do Imperatriz acabou com ele. E não era nem um café. Não era nem um café. Então, o Sampaio, ele construiu todo esse caminho. Ele mesmo cavou essa cova que ele está hoje. Essa que é a realidade. Quando a gente começou lá no início do ano, que a gente foi olhar pro elenco, foi olhar a montagem, viu o ano, a gente falou, bicho, a realidade é que não existe Copa do Nordeste, Copa do Brasil também não. Até sonhei que a Copa do Brasil podia ir um pouco longe. Copa do Nordeste esquece. E o Maranhense, eu falava, perigava nem chegar na semifinal, perigava nem chegar na final. E tinha essa chance e isso se concretizou, infelizmente. Mas é que a questão, não é porque o torcedor ele é um torcedor que torce contra, ou ele é negativo, ele é realista, ele olhou a realidade. Tá todo mundo avisando isso, tá todo mundo dizendo isso. Mas ninguém não quis, não escutou ou não quis escutar. Beleza? Então, foi um Sampaio que entrou totalmente escalado errado, dormindo sem entender a importância, porque o Imperatriz entendeu a importância do jogo. O Imperatriz entrou ontem entendendo que era o jogo da vida, era o jogo que valia temporada, era o jogo que valia calendário, era o jogo que valia muita coisa além para um time que também está em crise, assim como o Sampaio. Porque o time está em crise financeira, com salários atrasados. É o que tem saído por aí. Não à toa estão cobrando membro, né? Porque só tá cobrando membro que tá devendo, pô. Vamos ser sinceros. Então, o Sampaio não entendeu isso que o Imperatriz entendeu. Que entrou na cabeça dos jogadores de que, meu amigo,
É literalmente esse jogo vale a nossa continuidade, o nosso dinheiro pra gente receber e vale nosso ano. Valeu tudo. E pro Sampaio, pros jogadores do Sampaio, pro técnico do Sampaio, valeu nada. Uma leitura totalmente bizarra e equivocada do que foi o jogo. E o resultado foi esse. Então o primeiro culpado, ou o grande culpado de ontem, foi o Gerson Guzmão. Isso aí é, pô, consenso de todos, não à toa ele pediu demissão no fim do jogo. Mas aí, eu vou falar uma coisa pra vocês de um outro ponto. Do que é o Sampaio hoje. Do que aconteceu, ou do que está acontecendo. O Sampaio é um corpo, é um homem com um corpo que os órgãos morreram. Beleza? Isso que é o Sampaio. O Sampaio é um homem onde só sobrou o corpo. A gente não tem um financeiro. O Sampaio está em crise financeira tremenda. Tanto que, vendas e não sei o que. A gente, a venda do campo, a venda de mando de campo provavelmente foi até para pagar dívida. Mas o financeiro do Sampaio está destruído. Né? Não tem como não estar destruído. Não está pagando nem os. Pagou os jogadores, mas não está pagando os funcionários. Beleza? Então o time não tem dinheiro. O Sampaio, juridicamente, e a instituição, ela não existe também, porque o estatuto está de enfeite. O estatuto já foi rasgado, refeito, desgraçado várias vezes. Então o estatuto ele não existe e ele vai ter que literalmente ser refeito. Assim que o fato sair, ele vai ter que ser feito do zero se vacilar. O time, de forma patrimonial, ele também não existe, porque o CT está vendido. O CT já foi totalmente vendido, o Sampaio vai ficar sem CT, vai ficar sem nada. E fora tudo isso, o Sampaio tá abandonado. Porque ontem fechou as inscrições para a chapa das eleições do Sampaio nos próximos 3 anos. E ninguém, nem mesmo Sérgio Frota, se candidatou para eleger. Então, o Sampaio hoje é um time acabado. Quando a gente fala que o Sampaio acabou, a gente não tá brincando, o Sampaio realmente acabou. Quando a gente fala que o Sampaio tá num buraco muito maior, como foi dito, um buraco enorme, muito maior do que se imagina dentro do que se entende sobre o futebol, não é brincadeira. Não é brincadeira. Então o Sampaio literalmente tá faltando só enterrar, como eu gosto de falar. Então a situação ela é muito pior do que vocês imaginam, do que vocês acreditam que seja, e a gente vai sofrer por muitos anos. O clube parece que vai precisar ser refundado. Acho que essa é a realidade. O clube vai precisar ser refundado e começar de novo do zero, com outro nome, com outro CPF, porque o clube já foi. Já foi. Tudo que é necessário, essencial para um clube existir, o Sampaio não tem. Então a gente só conta as horas para a partir do momento que mudar a presidência, porque é o que tudo indica, a Frota realmente vai sair, vai abandonar o barco, largar o time aonde pior do que ele encontrou. Eu garanto para vocês que aí vocês vão saber a realidade do que está acontecendo. Então a gente vai saber muito mais do tamanho do rombo financeiro, do déficit que o Sampaio tem, das dívidas que o Sampaio tem, porque o Sampaio está com uma dívida, muita dívida trabalhista, beleza? Muita mesmo. Então é um buraco sem fim. É como eu conversando ontem foi dito, o Sampaio está no poço, no fundo do poço, mas está nadando ainda. Não morreu de uma vez. Tá ali, ele tá ali no poço tentando ainda se segurar, mas contando o tempo para a morte chegar. Beleza? Então é isso e acabou o vídeo.